Olá! Hoje nós estamos no Museu do Bonsai em Esmeraldas, Minas Gerais. Nosso bate-papo é com Roque Júnior, um mestre do bonsai. Vamos aprender sobre essa arte que busca criar uma representação miniaturizada e realística da natureza em forma de árvore. Sejam muito bem-vindos! Olá, hoje a gente está aqui com o Roque Júnior. O Roque é um bonsaísta, não é isso, Roque? Justo. Ele tem uma escola de bonsai na região de Nova Lima. Nós estamos aqui hoje no Termos Internacional. Aqui existe o Museu do Bonsai, aqui em Esmeraldas, e é muito bonito. Então a gente vai mostrar para vocês as imagens mais tarde. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre o bonsai, as técnicas, seus significados, como cuidar de um bonsai. Então, obrigada pela presença, Eu que Roque. agradeço. Bom, primeira pergunta, o que é um bonsai? Bonsai, na realidade, é uma arte. O bonsai em si é uma peça que foi trabalhada sob a técnica do bonsai, né? Que consiste em, numa árvore pequena, você ter todos os elementos, toda a estética de uma árvore muito velha da natureza. E além disso também tem o bonsai, por ser uma arte, né? O bonsai, todo mundo acha que o bonsai nasceu na China, e na realidade o bonsai não nasceu na China. Ele nasceu em si mesmo no Japão. O que nasceu na China é o que seria o penjin, né? Que é muito parecido, é muito similar, mas tem mais de 1000 anos, tem mais de 2000 anos. Mas o bonsai mesmo é uma arte muito contemporânea, tem pouco mais de 100 anos e nasceu no Japão. A grande diferença que tem entre o bonsai do Japão e o penjin, que é o da China, é que no bonsai existe um trabalho muito ligado à estética zen. Tem os elementos da estética zen que influenciam muito na estética do bonsai. Então tem um jogo de copas, as copas são montadas de uma forma que busca uma naturalidade, que busca um dinamismo. Tem toda uma linguagem na saída do tronco também, sempre buscando isso, correndo, fugindo do monótono e buscando o dinamismo, buscando o natural. Então, resumindo assim, colocando em síntese para o pessoal compreender, é uma arte de modelar a árvore, manipular a árvore para que ela fique com aspecto de muito velha, de uma árvore milenar da natureza. Então as características de uma árvore muito velha a gente tenta reproduzir o mais natural possível na árvore pequena no vaso. Você tem uma escola de bonsai? Isso. E da onde veio o seu interesse pelo bonsai, a sua formação? Foi o amor à primeira vista. Desde a primeira vez que eu vi numa floricultura, estava na faculdade ainda, eu vi na floricultura, apaixonei, e a partir dali aquilo ali parece que ficou na cabeça. E na época não tinha internet, não tinha a facilidade que a gente tem para informação hoje, né? Aí eu comecei a buscar livros, comprar livros, aprender, e sempre, cada vez foi uma busca que quanto mais eu entrava no conteúdo, mais interesse eu tinha. Então, é um universo muito interessante, muito, muito mágico, eu diria. E acabou que chegou no momento que eu saturei aqui no Brasil, eu falei, tem que buscar fora. Aí eu fui para a Europa. Comecei a ir para a Europa, para eventos na Europa. Conheci o meu mestre, que é o Salvatore Liporati, que é um italiano. Eu conheci na Espanha, num evento na Espanha, num congresso que teve na Espanha, um congresso mundial na Espanha. Eu conheci o maestro lá e comecei uma jornada de formação com ele, que era uma formação técnica mesmo. E foi um acerto muito grande meu, porque isso me conduziu para um lado que inconscientemente eu buscava, que era o bonsai de alta qualidade. Com esses elementos levado muito a sério. Então, um método de trabalho, uma metodologia, que é o que eu considero o grande diferencial da escola, foi exatamente isso, o método em um conceito mais apurado, mais refinado e um objetivo muito claro, que é o bonsai de alta qualidade. Você fez mestrado lá, né? Eu fiz todo um curso, eu trouxe ele aqui no Brasil, a gente fez uma escola aqui no Brasil, que foram 4 anos. Aí quando terminou esses 4 anos, eu fui para a Itália, durante os períodos, nos anos subsequentes,
E aprofundando, né? Aí eu me tornei instrutor. Primeiro ano me tornei instrutor. Já no segundo ano eu já fiz a prova para o mestrado. Apresentei lá, tinha uma bancada, bem legal a proposta, como que é feita, a atmosfera, todo o conteúdo, como é que é colocado, é bem interessante. Aí fiz o mestrado e a partir de então eu já, até mesmo antes, que é a grande diferença lá, porque lá na escola do maestro mesmo, tem vários alunos com nível técnico muito alto e não são mestres. Uhum. A única diferença que tem, assim, principal é que para o mestre, para um mestrado, assim que ele forma instrutor, ele já tem que começar a lecionar, tem que começar com o trabalho de dar aula. Então, se um cara não dá aula, ele pode ser um exímio profissional, um profissional excelente, mas se ele não dá aula, ele não pega o título de mestre. Então ele tem que ter a prática do bonsai. Do lecionar. Do lecionar. É. Aí eu sempre quis ser um multiplicador dessa ideia, principalmente aqui no Brasil, era uma maneira que eu tinha de fazer com que o bonsai nosso aqui melhorasse o nível, né? Que a gente antigamente era muito fraco. E acabou que deu muito certo. Hoje tem inúmeros parceiros, igual você citou o Francisco Correia aqui, que já é um parceiro de longa data, era aluno meu. E hoje eu fico feliz de ver alunos com um nível de trabalho dessa magnitude, né? Desse tamanho. Então é missão sendo cumprida. Não, e o interessante é, quer dizer, além de você saber o bonsai, você tem que passar para as próximas gerações, né? Esse conhecimento. Faz parte, né? Faz parte do conceito do até. Conceito. E é diferente um pouco, tem mudado muito. O bonsai, ele era ensinado no Japão, até quando o meu mestre pegou, se você for olhar a geração anterior à minha, teve acesso a um método de ensino arcaico, medieval, que não tem palavra. O cara vai trabalhar no viveiro do mestre lá e fica trabalhando, não tem nem conversa, nem diálogo com o mestre direito, não tem. Então acaba que é bem naquele esquema do samurai antigo, né? Fazer por repetição, aprender ali pela observação. Lá no viveiro do Kimura, para você ter ideia, normalmente são 5, 6 alunos que trabalham lá no viveiro por vez. Só entra um aluno quando sai outro. Quando forma um, entra um novo. Sim. E tem uma hierarquia entre os alunos. Só o mais velho pode conversar com o mestre. Nossa. Os mais novos não podem. E Então, quanto tem tempo dura esse... Depende muito de pessoa. 3 a 5 anos em média. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Que é muito dom, habilidade. O bonsai você demanda um apuro visual estético muito grande. Sei que é paisagista, que trabalha com formas também, entende um pouco isso. E no bonsai eu considero um pouco mais difícil, porque é trabalhar com formas dentro de um espaço, só com um espaço mínimo. Sim. A matéria que a gente tem é muito pouca também, é sempre no minimalismo, né? Sim. É o canso dos elementos da estética zen, seria o canso. Então é sempre muito pouco material, pouco espaço para você fazer uma composição. A maior exuberância possível. Da natureza. Exatamente. Então eu acho que a grande dificuldade é essa e requer muito isso, um olhar muito apurado, um olhar muito treinado. Os bonsais têm algum significado? Existe... Eu diria até mais simbolismo do que significado. O principal, que eu me apego muito, que eu gosto muito, foi uma frase que eu escutei, mas nunca eu deixei de repeti-la. Que é: o bonsai é você modela a árvore e a árvore te modela. Que para fazer bonsai a gente precisa ter um conhecimento de fisiologia muito grande, entender o crescimento, as respostas de cada espécie. Então a gente antes de mais nada, um grande estudioso de fisiologia, de biologia, e isso implica em uma conexão com a natureza. Você não faz isso sem estar conectado, sem observar. E num mundo em que a gente vive em grandes centros urbanos, em que a gente se desconectou da natureza, isso é um resgate muito importante para a nossa essência. Sim. Então essa premissa de que a árvore te modela, para mim é perfeita. Inclusive a paciência, né? Sim. Para poder esperar aquele ser. Até isso muda muito na gente. Eu acho que aí é o modelar da árvore. Sim. Porque muda a sua concepção de tempo. A gente vive em um mundo em que a ansiedade é uma doença crônica. Imediatismo, né? Que é tudo para ontem. E aqui não é. Quem toca a música é ela. A gente tem que ter humildade e sensibilidade de escutá-la. Senão você não vai ter sucesso. É verdade.
E quais são os cuidados básicos para se ter um bonsai? Ó, aí eu brinco muito isso. Começa aí essa questão do observar. É só observar a natureza. O que uma árvore precisa na natureza? Sol, água, ar e nutrientes. Um meio de cultivo. Então o bonsai é isso, na medida certa, no equilíbrio. Eu acho que o grande problema, o grande desafio aí é exatamente o equilíbrio desses elementos. Então é rega, sol, tem que ter sol? Tem que ter sol. Dá para apartamento? É complicado. Apartamento você tem limitações de espécies que vão se adaptar àquela condição de pouco sol, de pouca luz. E principalmente um substrato que promova uma boa aeração do sistema radicular, a raiz precisa de ar. Ah, mas ar na raiz porque a gente quando vê a terra, você não considera que é um elemento. É um elemento vivo, a terra ela movimenta, ela respira. É um universo à parte, tem né? vários elementos que promovem a aeração da terra, a minhoca, um tatu que faz uma toca, a própria raiz da árvore já leva ar, à medida que ela bombeia a água, entra ar, sempre tem esse movimento, esse fluxo. Então, a gente precisa de muito ar na raiz, principalmente por causa dos micro-organismos que vêm associados à raiz. Que a árvore, eu acho muito legal porque se você para pensar o que é que faz a função da raiz no seu corpo. Já parou para pensar nisso? Não? Onde que está a nossa raiz? É muito louco isso. Ai, meu Deus. É o intestino. A boca é a ponta da raiz. A gente entra dentro do intestino. E o que a gente tem no intestino? Que é fundamental para a nossa saúde, a flora bacteriana. Sim. A flora bacteriana que a árvore tem na raiz é muito similar à nossa flora bacteriana. Olha, então, tudo que é esses agentes floratil, esses repositores de flora bacteriana que você usa para criança quando está desidratado e tal, são ótimos para as plantas, porque são muito similares. E quando você vai fazendo esses paralelos, né, então por que a raiz precisa de ar? Porque esses micro-organismos, que são os EMs, né? O pessoal que quiser pesquisar, EM vem do inglês, eficiente, micro-organismos, e é um conjunto, bactérias, fungos, actomicetos e leveduras. Sim. É o que a gente tem no intestino também, é muito similar, e eles são aeróbicos, eles precisam de ar. Agora, existe um adubo específico que vocês usam? No meio do bonsai, um conjunto, é uma série, tem vários adubos. No meio do bonsai ocidental, é muito forte o uso de químicos, de adubos químicos, né? Muito comum, é comum, eu diria que é comum mesmo. Mas aí já é uma particularidade minha, meu cultivo é totalmente orgânico. Eu só uso produtos orgânicos e não uso nada de agrotóxico, nada de... O bokashi vocês usam? O bokashi é a base. Sim. É uma base muito boa. O bokashi, na realidade, é um adubo que foi criado pela Igreja Messiânica. Não sei se você sabe a história do bokashi. Não. Bokashi em japonês é fermentado. E o grande lance do bokashi é que ele tem um viés religioso ali no feitio. Não se usa nenhum tipo de esterco, são só base de cereais. Sim. Então farelo de arroz, torta de mamona, aveia, cevada. Quanto mais fubá de milho, quanto mais ingredientes você coloca ali, melhor. Alguns com oleaginosos, outros não. E você faz um equilíbrio ali. A grande vantagem dele, a minha base principal é o bokashi. A grande vantagem que eu vejo nele é o odor. É que ele não fede. Sim. Não tem um mau cheiro. Pelos elementos. A composição. E outra. Aí, para fazer o bokashi, se usa uma cepa de EMs. A gente coleta os EMs na natureza, faz a cultura dela no caldo de cana, tipo uma cachaça mesmo, fica o cheiro, é muito similar. Ali, então. Se quiser eu posso até te mostrar depois aí pra você mostrar pro pessoal. Ah, que interessante. Que aí, isso tudo eu tenho para vender, o EM, o bokashi, isso aí tudo você tem lá na loja. O EM é em caldo de cana, aí você usa para fazer o bokashi, é uma mistura desses cereais e rega com o EM, fecha. Eu gosto do Kenki Bokashi, que é o anaeróbio. Você fecha num lugar sem entrada de ar e deixa 30 dias, ele está pronto. E o bonsai, eu diria que assim, que tem uma particularidade muito grande, que é uma arte muito peculiar, porque das artes é a única que nunca termina, nunca está pronto, porque é dinâmico, né? Ela continua crescendo.
Por Sim. mais pronta que ela esteja, ela não está pronta. E ao Como a mesmo natureza, né? e ao mesmo tempo demanda, né? Se você não cuida, ela morre. Sim. Então existe uma relação, um vínculo muito grande entre autor e obra. Eu acho que a grande peculiaridade em relação às outras obras, uma escultura, você terminou. Tá ali, Exatamente. você põe lá, pronto, É. você vai apreciar. Eu queria te perguntar, qualquer espécie de árvore, ela pode se tornar um bonsai? A princípio, sim. Existe uma coisa no bonsai que é muito importante, que é a proporção. Sim. Ficar agradável. Quando você bate o olho na árvore, ela fica agradável esteticamente. E a proporção ela é muito importante nessa composição. Então, árvores com folha, flor ou fruto pequeno são mais fáceis de trabalhar, ou são mais agradáveis, vamos falar assim. Espécies nossas, por exemplo, só para ter um exemplo para o pessoal entender, a jabuticabeira. Sim. Folhinha pequena, casca linda, fruto super exótico, floração maravilhosa, exótica também ali no tronco, que é muito peculiar, né? Então é uma árvore que tem predicados, Sim. ótimos predicados para o bonsai. Um exemplo oposto do que seria uma árvore que não é fácil de trabalhar, uma jaqueira, por exemplo. Folha muito grande, fruto muito grande. Imagina um bonsai, o fruto do tamanho quase do Nossa, bonsai. Proporcionalmente, esteticamente, não é agradável. A proporção é muito importante no bonsai. Existe uma proporção entre diâmetro de tronco e altura, que fique mais agradável. Pra vocês terem ideia. Frutos, né? Fruto Floração, pequeno, inclusive. floração pequena. Então, flor muito grande, né? O bonsai fica desproporcional. É também legal. O Bougainville foi a primeira espécie brasileira que os japoneses, quando da imigração, trabalharam com bonsai. Sim. Inclusive, quando o imperador do Japão veio, aqui na década de 70, 80, né? Que veio ao Brasil, foi presenteado com 2 bonsais de Bougainville. Olha, que legal. Da colônia japonesa, né? Aham. Então, essas espécies, mesmo no Brasil, mesmo a gente tem inúmeras. Eu arrisco te dizer que a gente não conhece 10% do potencial de árvores do nosso bioma que pode ser usado para bonsai. A gente está engatinhando ainda. Pois é, o bonsai, ele entrou no Brasil efetivamente com a colonização japonesa, sem dúvida. aqui. Sim, sim. E ele vem se expandindo cada vez mais. Ficou muito tempo num período, porque como a cultura japonesa é muito fechada, ele ficou entre eles ali. O bonsai ele veio crescer no Brasil mesmo a partir da década de 80. Sim. Que houve um crescimento significativo e os últimos 10 anos foi um boom. Vou fazer uma pergunta. Quais as ferramentas que a gente deve usar para Menina, eu vou falar que ter um bonsai? eu vou falar que a principal ferramenta mesmo é o querer. É a vontade de fazer. A ferramenta dá sem jeito. Se a pessoa está querendo começar, o que eu recomendo é uma boa tesoura e um bom podão. Você já começa com uma tesoura e um podão na minha mão, eu já faço um bom estrago. Aí, à medida que a pessoa vai evoluindo, à medida que ela vai precisando das ferramentas, que tem vários alicates de podas específicas, retíficas, uma infinidade de ferramentas que são usos muito específicos. Às vezes você vai comprar e nem vai usar. Então eu recomendo muito isso, é o que eu recomendo para os meus alunos. Compre na medida que você precisa. Eu preciso dessa ferramenta, essa ferramenta está me fazendo falta. Roque, você tinha comentado sobre o cultivo orgânico, né? Você cultiva os bonsais de forma orgânica. Isso. Inclusive falou sobre o bocashi. Me conta um pouco mais sobre isso. Menina, é o seguinte, o que aconteceu? O cultivo do bonsai ocidental ele é muito no químico. Uso de químicos, uso de hormônios, estimulantes, é banal, é normal, e inclusive o uso de agrotóxicos. Eu nunca imaginava que os adubos químicos têm o poder destruidor que eles têm. Então, quando a gente usa sais minerais, então não é só sais minerais, não é só sais minerais. São sais minerais que estão muito concentrados em uma concentração que não se encontra na natureza em condição nenhuma. Então, todo ônus tem um bônus. Não existe atalho na natureza, tem um preço. Você paga o preço. Uma hora você vai pagar essa conta. Então, e aí o que aconteceu? Um amigo meu, o Bruno Santana, uma vez ele me deu um start, não, eu não gosto de químico e tal, torceu o nariz, eu falei, pô, que cara, né, riponga, frescura danada e tal. Mas aquilo ali ficou, e uma vez eu tava no Rio, eu fui numa palestra de um senhor que chama Ernest Goethe,
que é o pai da agricultura sintrópica. Sim. O Ernest Gosch é um suíço, mora no sul da Bahia e tem um trabalho com agrofloresta maravilhoso. Fui na palestra dele e durante a palestra uma pessoa perguntou a respeito dos químicos e ele fez uma explicação, uma resposta rápida, mas com aquela resposta eu saí dali e falei, mais nunca eu uso isso. E a hora que eu fui pesquisar, que eu fui aprofundar a pesquisa, eu recomendo a vocês aí, não acreditem no que eu estou falando, vão pesquisar. Vamos fazer até um episódio sobre isso. Depois. A hora que eu fui ver os químicos, o que era o impacto dele na natureza, é uma coisa assustadora. Primeiro, se você usa adubo químico em um vaso, você está matando toda a biologia do vaso. Aquilo que eu falei no início, da biologia, da flora bacteriana da árvore, você usa químico. O processo de nutrição natural da árvore é através das micorrizas, que são aqueles fungos que nascem associados à raiz, que crescem ali junto. Sim. Esses micro-organismos disponibilizam para a árvore os nutrientes que ela precisa de uma maneira natural, em troca recebe amido, açúcar. Sim. Então é uma troca. Não existe essa concorrência. Uma coisa equilibrada, né? Um equilíbrio. Não existe essa concorrência. Vou tirar o matinho da árvore porque concorre. Não. O matinho no vaso, ele não compete. A natureza, ela é cooperativa. Sim. A competição está na nossa cabeça, entende? Sim. O mato no bonsai, ele é tirado mais por estética e não por fisiologia. Então, o que acontece? Quando você usa o sal ali, você já mata essa biologia que faz a nutrição natural. E aí o processo de nutrição passa a ser artificial por meiose, onde tem mais empurra para onde tem menos. Sim. Então entra. Quando entra desse jeito na árvore, o que vai acontecer? Ela vai pegar uma quantidade de sal, muitas vezes, que ela não precisa. Ela fica com a quantidade de sal muito maior na molécula. Essa quantidade de sal maior implica em uma quantidade de água maior na célula. Porque onde tem sal, retém mais água. Sim. Essa quantidade de água maior baixa o sistema imunológico. Aí, a hora que baixa o sistema imunológico, a árvore adoece. E olha que interessante. É um ciclo vicioso, então. É um né? ciclo, eu brinco que é um ciclo macabro. Porque a mesma indústria, vocês pensam nisso, a mesma indústria que produz o adubo químico, ela faz o remédio para sarar a sua planta, olha que legal. Ela faz um negócio que teoricamente é para sua planta ficar linda. Uhum. Ela vai ficar bonita mesmo por um tempo, mas depois ela vai pagar o preço. Vai ficar doente, eles têm o remédio para poder curar a doença. Para curar a doença. E depois, no final do ciclo macabro, que eu brinco, é o mesmo que está lá na farmácia que você compra quando você fica doente. Sim. São as mesmas indústrias. A gente está falando desse indústria da indústria de medicamentos aí, que está tudo interligado. Esses laboratórios. Da doença e da saúde, né? Entendeu? Que na realidade eu brinco que é o mercado da doença. E na realidade, além disso, o que acontece? Quando você coloca o sal mineral ali no seu vaso, e quando a gente usa no jardim, e quando você usa na horta, esses sais, o excesso dele vai parar em algum lugar. Normalmente eles vão parar ou no lençol freático, sim, ou nos rios, sim, ou em alguns casos, igual quem for pesquisar aí no Cerrado, está acontecendo lá, foi o que aconteceu agora há alguns anos, o extermínio do João de Barro. Por causa do uso na agricultura, dos herbicidas, dos sim, inseticidas, são óleos normalmente, eles ficam, ou vai para o rio, Bacia de São Francisco, né, com um nível de câncer também, em peixes, também, abelhas, quer dizer, esse impacto todo o ambiente. Exatamente. Aí o que aconteceu? Quando eu fui pesquisando, eu fui olhar essa questão do adubo químico, que polui a água, polui o rio, polui a atmosfera, eu falei, velho, mas espera aí, como é que é o processo? E aí eu fiz um link. O bonsai de alto nível do Japão não usa químico. Sim. Apesar da agricultura do Japão ser a maior consumidora de químico do mundo, proporcional, né? Aí eu falei, poxa, aí a hora que eu fiz esse link, eu falei, cara, eu vou tentar. Sim. Só no orgânico. E por incrível que pareça, hoje, eu tenho 6 anos que eu estou no orgânico total. Hoje eu tenho o viveiro, a saúde no viveiro que eu sempre sonhei antes e nunca conseguia. Eu ficava, pô, como é que os japoneses conseguem isso? E hoje eu consigo no viveiro um equilíbrio que, poxa, é um orgulho. Hoje a minha grande bandeira, essa história do bonsai orgânico. Virou até a minha logomarca, eu estou trabalhando em cima disso aí hoje. Que legal. E é até para deixar esse recado mesmo. Porque é aquela história da formiguinha, né? Se cada um polui um pouquinho,
Lá no Claro. final da balança, Claro. de grão em grão, a galinha enche o papo. Claro, uma Isso. ação, uma pequena ação aqui vai impactar. E se cada um No cuidar todo, um né? pouquinho, né? É. Cada um fizer essa parte, aquela história do beija-flor apagando incêndio. A minha parte eu estou fazendo. Sim. E eu ainda tenho tenho esse privilégio de ter essa ação multiplicadora. E eu fico muito feliz com a receptividade da mensagem. Como que as pessoas ficam encantadas, a hora que vão pesquisando também, como é que o resultado disso vem dando, eu nunca imaginava. E sabe o que é interessante? Isso só comprova o que a própria a sustentabilidade, né? A natureza, Não precisa. ela é autossustentável, ela não Não, precisa e de outra? nenhum agente externo para poder Não, estar em equilíbrio, e outra, né? na minha plataforma mesmo, escolarockjunior.com.br, Escola Sim. Rock JR, Nós vamos até deixar o ROCKJR. link aqui Isso, depois, deixa na o link. descrição do vídeo. Lá na plataforma mesmo tem várias aulas gravadas lá que eu faço pelo Zoom e eu disponibilizo lá para venda. E quem quiser aprofundar mesmo, tem uma aula lá, que é de adubação orgânica, tem tudo, as receitas. E na realidade é o seguinte, é muito barato, adubo químico é caro. Aham. Pra vocês terem ideia, hoje é o principal insumo da agricultura brasileira de importação, que a gente importa tudo. Sim. O Brasil é o maior importador de agrotóxico e adubos químicos em quantidade, né? Não proporcional, mas em volumes específicos, absolutos, a gente é o maior. Uhum. E não precisa. É. Aí A gente tem tudo, né? Não, aí o laboratório vai te falar, não tem jeito de alimentar a população do mundo hoje sem ser pelo químico. Tem sim. E a fazenda do Ernest Ghost, o projeto da agricultura sintrópica, prova isso. Os números deles são inquestionáveis. Aham. A fazenda dele de cacau lá, uma produção assim, absurda. Aham. E usando a natureza a favor e não brigando. O sintropismo é isso, é trabalhar junto. Não, e usando, entre coexistir. aspas, né, apenas a natureza, né? Não, você sabe o que eu brinco muito? Hoje a minha maior fonte de adubo, tirando o bocashi, que eu uso esses grãos, esses cereais, Sim. que tem o bocashi líquido e o sólido. Esse a gente estava falando do sólido. Aham. E o líquido, você pode usar casca de banana, Aham. picou a casca de banana, colocou dentro da garrafa, esperou 20 dias, tá o adubo Tá pronto. pronto. Água que você cozinha o milho, desde que não coloca o semente sal de ali. abóbora, que você bate com o liquidificador, Baixo, liquidificador, com água top. e pronto. Outro que é top é o aloá. Aloá é uma bebida indígena que os índios do Brasil faziam. Uhum. Cada região faz com ingredientes diferentes. Aqui na nossa região, aqui Rio, Espírito Santo, eles usavam muito o aloá de abacaxi. Você coloca na internet aloá, Aham. vai aparecer lá. E é o quê? Pega o abacaxi, eu mesmo uso a casca. Sim. Um abacaxi, pica ele, joga dentro da garrafa, um abacaxi dá para 2 litros de água. Uma semana tá Quer pronto o dizer, o que é adubo. pro lixo virou alimento. E você vê, com uma semana ele dá uma placa de Sempre bactéria foi em alimento, cima. né? Só que a gente consegue absorver isso como Os um todo. kefir da vida, os kombucha, Sim. tudo é adubo. Tudo que é probiótico pra gente, pra árvore é top. Gente, Que é a mesma flora bacteriana. olha que interessante. Entendeu? Pois E a é. hora que vai aprofundando isso, é encantador. Eu mesmo, eu me Nossa. encantei, trouxe isso. A princípio foi uma busca minha, eu não tinha nenhum objetivo de marketing. E acabou hoje sendo o meu maior ferramenta Agregador de marketing, né? de imagem, porque é um diferencial Que eu agrega tenho. valor, né? Isso que eu mesmo estou muito feliz com a escolha, com o caminho que eu escolhi naquele momento. E colhendo os frutos, né? Graças a Literalmente, Deus, né? exatamente. Literalmente. A saúde do meu viveiro. As flores e os frutos, Nossa né? senhora. Não tem mais, eu não uso nenhum produto. As plantas adoecem pouquíssimo. Quando adoece é muito Quer tranquilo. dizer, viver em equilíbrio, né? Outra Tudo é coisa equilíbrio. também que é interessante, que eu achei muito legal, é essa visão de doença, praga e doença. E na realidade eles não são praga, não são doença, são bioindicadores. É. Se a sua árvore adoeceu, é porque tem alguma coisa errada no Sim. cultivo. O que é que está errado? Sim, exatamente. Então ele é um aliado e você o trata como um inimigo. São Entende? seres oportunistas, né? Na verdade, assim, então, quando Só há o estão ali desequilíbrio- porque tem um desequilíbrio. É, Se você exatamente. conseguir o equilíbrio, a árvore É sozinha o que a já gente sempre fala no canal, a gente sempre fala isso. Fico feliz então que a gente está indo na mesma linguagem. Com certeza, com certeza. Ô, Roque, muito Ótimo, obrigada. eu que Adorei o agradeço. nosso papo. Estamos à disposição, E muito sempre obrigada que por nos precisar. receber aqui
Então, nesse espaço maravilhoso. Ao próximo a gente marca lá no Viveiro. Com certeza. Fechado. E, viu? Muito obrigada mesmo pela atenção e pelo aprendizado. Assim, aprendi muito com você aqui hoje. Ótimo. Tá? Estamos à disposição. Eu que agradeço. Obrigada. Beijo a todos. Obrigada.